Então, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindos à nossa 11ª aula do curso de aritmética aqui do Prof. Mate na UNB. A gente vai estudar no dia de hoje a parte de congruências quadráticas. E aí, nessa primeira parte, a gente vai introduzir sobre o que a gente está querendo fazer, mostrar alguns resultados importantes, alguns deles teóricos, para chegar no teorema principal, que vai ser feito lá no parte 2. E desde já eu vou pedir desculpas porque o vizinho começou a fazer obra. Então, se estiver atrapalhando muito, a gente pausa e volta na sequência. Bom, o que a gente fez no passado que tem a ver com o que a gente vai fazer na aula de hoje? Então, a gente, algumas aulas, estudou a parte de congruências lineares. A gente estava interessado em resolver congruências desse tipo, em que A, B e N eram números inteiros fixados, com N maior que 1. Nosso objetivo era descobrir se existia ou não valores de x satisfazendo isso, e se houvesse, quem eram esses caras, ou quantos eram esses caras. Então, isso aqui já foi feito, e o próximo passo natural é estudar congruências de grau 2. Então, ao invés de colocar uma coisa de grau 1, a gente coloca coisa de grau 2. Então, dados A, B, C e N inteiros, N maior que 1, e aqui tem um pequeno errinho de escrita, e esse Azão diferente, não congruente a zero módulo N, eu estou interessado em resolver essa equação de congruência. Por que A não congruente a zero módulo N? Porque se ele for zero módulo N, significa que esse pedaço aqui vai embora e eu chego numa congruência de grau 1, tá bom? E aí, de forma geral, né, o que a gente costuma fazer é o seguinte: a gente tem essa equação de congruência e a gente pode dar uma simplificada nela para chegar em algo um pouquinho mais simples. Então, se a gente pegar essa equação aqui e multiplicar por 4A dos dois lados, 4Azão, a gente vai ficar com o seguinte: 4Azão quadrado y quadrado, mais 4Azão Bzão y, mais 4Azão Czão, congruente a 0, 0 vezes 4Azão dá 0, olhando o módulo N. E para que a gente faz isso? Porque agora isso aqui é pedaço de um produto notável, certo? Então, se a gente fizer 2Azão y mais Bzão e elevar ao quadrado, a gente tem que o quadrado desse cara é exatamente esse primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo é exatamente esse segundo termo, e aí o que a gente faz? Como a gente tá aparecendo o termo Bzão quadrado, a gente coloca e tira, certo? Então, o quadra C vai se manter, e o B quadrado eu tenho que tirar, porque ele acabou aparecendo nessa escrita. Isso aqui vai ser congruente a 0 módulo N. E finalmente, né, a gente pode dar uma simplificada, chegando em 2Azão y mais Bzão quadrado, congruente a B quadrado, menos 4AC. Tudo isso olhado módulo N, certo? E aí, bom, deixa eu só chegar um pouquinho aqui para cima. Aí eu vou dar novos nomes aqui para as variáveis. Então, eu posso chamar esse cara aqui de x, né? Esse termo que aparece dentro do parênteses de x. Então, eu ficaria com a equação de congruência de x quadrado, congruente. Esse cara aqui eu posso chamar de Azinho, é um número real, certo? Azinho, módulo N. Então, esse processo aqui foi feito. Vamos mostrar para vocês que, dado uma equação de congruência desse tipo, a gente pode manipular um pouquinho, chegar numa equação de congruência um pouquinho mais simples, no tipo x quadrado congruente a módulo N, tá bom? O nosso enfoque principal vai ser quando N for primo, tá bom, galera? Tem um motivo para isso, a gente vai comentar aqui por alto o porquê disso, mas o importante é que a gente vai trabalhar com os números primos. Um resultado que eu estou chamando até de proposição é o seguinte: se eu tiver o N fatorado aqui em primos, né? Estou colocando aqui a ordenação natural dos primos, e enfim, esses expoentes aqui são sempre naturais. Então, a minha equação de congruência x quadrado congruente a módulo N tem solução, se somente se ela vai ter solução para cada um dos PIs, tá bom? Eu vou até nem demonstrar, depois qualquer coisa eu mando para vocês a prova disso. Mas, basicamente, o que ele está falando ao invés de olhar um N qualquer, você pode olhar potências de primos, e você sabe que tem esse resultado que é se somente se. A gente também tem resultados no sentido que, se você sabe resolver uma congruência módulo uma potência de um primo, você consegue ir reduzindo e chegando em módulo um determinado número primo.
tá bom? E aí, por isso, a gente vai restringir o nosso estudo para números primos, e aqui que a gente vai focar mesmo, tá bom? Esses detalhes técnicos eu vou deixar aí de leitura para vocês, tem lá no nosso livro texto, e se alguém tiver dúvida, a gente pode discutir sobre, beleza? Então, a gente vai focar nesse caso em que o número é primo, e, basicamente, então, a gente está interessado em saber como resolver e, quer dizer, na verdade, a gente primeiro está interessado em saber se tem solução ou não, e aí, dependendo do caso, a gente vai resolver de forma completa, tá bom? Então, eu vou estudar congruências desse tipo, em que P é primo, né? Então, se a gente voltar ali no nosso primeiro quadro, é como se eu estivesse nessa equação de congruência, em que o n for um número, em que o n é um número primo, tá bom? Então, dados A e P, A inteiro, P primo, quando que isso aqui tem solução? Será que tem alguns casos que são triviais? Tem alguns casos que a gente pode passar direto? O que a gente vai fazer? Bom, o primeiro comentário vem no caso em que o A e o P não tem MDC diferente de 1. Bom, como P é primo, estou dizendo que P divide A, certo? Então, MDC C igual a 1, estou dizendo então que P divide A. Ou seja, A é um múltiplo de P. Basicamente é isso que está acontecendo. Bom, nesse caso, galera, a minha equação de congruência passa a ser x² congruente a 0 módulo P. Afinal de contas, o A é múltiplo de P. Certo? E aí, nesse caso, a gente sabe que já tem solução, né? Colocar x igual a 0 aqui, por exemplo, já é solução. Então, note que x igual a 0, ou na verdade, x congruente a 0 módulo P é solução. A pergunta natural que surge é: será que existem outras soluções para essa equação de congruência aqui? Bom, a gente pode resolver isso de uma forma bem mais simples, certo? Além disso, dizer que x² é congruente a 0 módulo P, eu estou dizendo, então, se existir esse x inteiro, estou dizendo que P divide x² menos 0, ou ainda x², ou ainda x vezes x. Só que a gente sabe, né, da teoria, que se eu tenho um primo que divide um produto, ele tem que dividir um dos dois termos, certo? A conclusão disso aqui é logo P divide x. Assim, as únicas soluções são... Bom, vou descrever o conjunto, certo? Então, vou colocar aqui o conjunto solução. Vai ser o seguinte, vou chamar de S, vai ser o conjunto dos caras que são múltiplos de P, né? Porque eu estou dizendo aqui que P divide X. Então, vai ser os caras no formato KP, tal que K pertence aos inteiros. E perceba que, no primeiro momento, a gente mostrou que os múltiplos de P eram solução, né? Substitui X por 0. Um cara congruente a 0 módulo P, 0 ao quadrado é 0, né? E assim por diante. E no segundo momento, a gente provou que elas são as únicas soluções. O que eu estou querendo dizer com isso? O caso em que o A e o P tem MDC diferente de 1, a gente consegue resolver de forma simples, já está completamente resolvido. Ou seja, a gente vai restringir o estudo no caso em que o P não divide A, certo? Então, basta estudar os casos em que P não divide A. Ou seja, na verdade, isso equivale a dizer que o MDC entre A e P é igual a 1. Certo? Lembrando que P é primo, tá, galera? É um número primo. Bom, então a gente percebeu que eu vou estudar essa equação de congruência. Se o A for múltiplo de P, a gente conseguiu resolver completamente. Então agora eu vou focar nos casos em que isso aqui acontece. Beleza. Um outro caso que vale a pena fazer separado é o caso em que o P é 2. Só que eu estou pensando que P é um número positivo, tá bom? Então, o caso P igual a 2. Bom, se o P for 2, a gente acabou de ver que basta eu considerar os casos em que o A, nesse caso, para P igual a 2, 2 não divide A, ou seja, eu estou pensando nos casos em que o A é ímpar. Então, basta, nesse caso aqui, basta considerar a ímpar.
certo? Pelo que a gente acabou de fazer. Então, no fundo, eu estou pegando um número ímpar e estou querendo resolver essa equação de congruência. X² congruente a... Bom, a, né? O A é ímpar. E se o A é ímpar, isso aqui é congruente a 1, módulo 2. Então, no fundo, né, resolver uma equação de congruência com A sendo um número ímpar equivale a resolver a equação de congruência x² congruente a 1 módulo 2. Certo? Só que a gente sabe, né, que olhando o módulo 2, se eu pego um número par e elevo ao quadrado, isso dá par. Então é 0 módulo 2. Então não vai ser solução para isso. Se eu pego um x ímpar, x ao quadrado vai continuar sendo ímpar. Isso então vai ser solução da minha equação. Daí, o conjunto de solução, nesse caso aqui, vai ser o conjunto dos números ímpares. É o conjunto de solução. Certo? Então, o que a gente acabou de verificar? Se o P for 2, se o A for par, a solução está aqui, vão ser os números pares. E se o P for 2 e o A for ímpar, então o conjunto de solução é esse, o conjunto dos números ímpares. Tá bom? Então, o que a gente percebeu com toda essa conversa? Que nesse caso, a gente só precisa estudar os casos em que P é ímpar, certo? É um primo ímpar. Vamos colocar, enfatizar que é um número primo, né? E A pertence aos inteiros, tal que P não divide A. Então é nisso que a gente vai focar, tá, galera? Então, os casos em que A é inteiro, P é primo ímpar e de forma que P não divide A. Aí sim a coisa passa a ter bastante interesse. Então, vou destacar aqui esse ponto. E mais ainda, pessoal, um outro fato importante é o seguinte. Vamos então considerar que a gente está estudando esse caso aqui e com A e P satisfazendo exatamente essas condições, o que a gente vai perceber é o seguinte: a gente não precisa estudar o x variando no conjunto dos inteiros. Basta que a gente estude o x variando no conjunto de 1 até p menos 1. Certo? Então, vou colocar mais essa observação. Basta buscar por soluções em 1, 2, até chegar em p menos 1. Na verdade, dá para fazer metade desse caminho, mas enfim, isso aí eu vou deixar os detalhes para falar daqui a pouco, que aqui já tem bastante novidade. Qual é a justificativa para isso? Se a gente pegar... aqui acho que eu não tenho mais espaço, né? Deixa eu colocar mais um quadro aqui rapidinho, só para justificar esse fato. Então, pega A um número inteiro, e aí o que a gente vai fazer é dividir esse número por P, tá bom? Isso aqui vai dar um quociente Q, e um resto R com Q e R inteiros, eu estou fazendo divisão euclidiana aqui, e o R variando de 0 até P menos 1, tá bom? Se eu calcular o quadrado de A, isso aqui vai ser, bom, desenvolvendo aí o produto notável, certo? QP mais R quadrado, isso aqui vai ser Q quadrado P quadrado mais 2QPR mais R quadrado. Se a gente olhar módulo P, esse cara aqui vai embora, esse cara vai embora e só vai sobrar R quadrado módulo P. Beleza? O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho que um determinado R entre 0 e P menos 1 é solução da minha equação de congruência x quadrado, desculpa, se R for solução da congruência x quadrado congruente a módulo P, então qualquer cara que esteja na mesma classe de congruência do meu R olhado o módulo P também vai ser solução, tá certo? Então, foi isso que a gente fez. Então, a conclusão é, assim, se R pertencente ao conjunto 1, 2, P menos 1 é solução de x quadrado congruente a módulo P, talvez eu
não devesse ter escrito A aqui, né? Talvez devesse ter escrito um determinado B, né? Para diferenciar. Deixa eu só substituir aqui rapidinho. Então, eu tenho uma solução de x² congruente a módulo P. Então, B também o E. O que significa isso? Quem é B? B igual a QP mais R. Ou seja, eu estou pegando os caras que estão na mesma classe de congruência do R módulo P, certo? E eu estou dizendo que qualquer cara dessa classe de congruência também vai ser. Ou seja, se eu sei que eu sei todas as soluções de 1 até P menos 1, então, na verdade, eu sei todas as soluções dentro dos inteiros. Tá bom? Então, isso é importante da gente observar. E não sei se vocês perceberam que eu excluí o zero. Por que eu excluí o zero? Porque, do jeito que a gente está fazendo aqui, que o P não divide A, o zero não pode ser solução, porque 0 ao quadrado é congruente a zero, e A não é congruente a zero módulo P, por isso que o zero não vai precisar nem ser testado. Tá bom? Então, esse é o panorama inicial aí para nossa teoria. Então, resumindo, eu estou interessado em estudar a equação x² congruente a módulo P, em que P é um número primo ímpar, A é um número inteiro com P não dividindo A, e eu vou buscar por soluções no conjunto de 1 até P menos 1. Lembrando que os casos em que o A é tal que P divide A e os casos em que o P é 2, a gente consegue resolver completamente. Então, se aparecer uma questão nessa direção, é só replicar o que a gente acabou de fazer. Tá bom? Então, esse é o contexto geral. E agora a gente vai começar com uma definição que vai auxiliar a gente a trabalhar com esse tipo de equação de congruência. Bom, eu vou pegar A inteiro, P1' qualquer, tá bom? Isso aí, nesse caso aqui, o primo pode ser inclusive 2. Eu vou dizer que A é um resíduo quadrático módulo P, se a minha equação de congruência tem solução. Então, só estou dando um nome para o caso em que eu tenho solução. E eu vou dizer que A é um não resíduo quadrático, ou ainda não é um resíduo quadrático, módulo P, se x² congruente a A não tem solução. Tá bom? Então, vou fazer um caso aqui de P igual a 5, para a gente entender como é que vai ser a dinâmica aí do nosso estudo. Bom, para P igual a 5, pelo que a gente comentou, eu só preciso testar quanto vale o quadrado de 1, o quadrado de 2, o quadrado de 3 e o quadrado de 4. No fundo, o que eu estou fazendo é meio que um processo inverso. Eu estou pegando todos os caras daqui, elevando ao quadrado e vendo quais são todas as possíveis respostas. E aí eu vou conseguir decidir quando que x² congruente a tal coisa, módulo 5, tem solução ou não. Tá bom? Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Eu quero reduzir todo mundo módulo 5, tá bom? Esse é meu objetivo. Essa definição aqui, pessoal, a gente poderia, inclusive, ter feito sem a condição do P dividir A. Não teria problema, não. Porque aí o zero sempre é um resíduo quadrático módulo P, certo? Isso é um fato. Mas para evitar ter que escrever ele também, eu coloquei essa condição. Bom, 1 ao quadrado é congruente a 1 módulo 5, 2 ao quadrado é congruente a 4 módulo 5, 3 ao quadrado é 9, que é congruente a 4 módulo 5, e 4 ao quadrado é congruente a 16, é igual a 16, e 16 olhando o módulo 5 dá 1. Certo? Ou seja, os possíveis valores de A em que eu vou ter solução para a equação x² congruente a módulo 5 são os A's iguais a 1 ou 4. Ou seja, conclusão, assim, eu tenho que 1 e 4 são resíduos quadráticos módulo 5 e 2 e 3 não são resíduos quadráticos módulo 5. Certo? Ah, mas como é que a gente sabe? Bom, tudo bem, o 1 está claro que eu tenho inclusive duas soluções para a equação x² congruente a 1 módulo 5. As minhas soluções são 1 e 4. E quando o A for 4, eu vou ter duas soluções, x igual a 2 e x igual a 3, são soluções da equação x² congruente a 4 módulo 5. Bom, mas como é que eu sei que nem o 2 nem o 3 vão ser resíduos quadráticos módulo 5? Bom, a gente já testou todos os possíveis restos na divisão por 5. Claro que o zero não precisa ser testado, tá bom? E a gente comentou ali mais cedo que se eu pegar um inteiro qualquer e eu fizer o quadrado desse inteiro, isso vai ser congruente ao resto ao quadrado módulo 5, por isso que a gente não precisa testar em todos os inteiros. Tá
Tá bom? Então, esse aqui é um primeiro exemplo. A gente poderia pegar outros primos e fazer testes, certo? Mas esse não vai ser o objetivo principal. Beleza? Bom, vamos começar a entender quando que um determinado A inteiro é um resíduo quadrático módulo P, certo? E para isso, o primeiro teorema que a gente vai fazer é o teorema de Euler. Critério de Euler, desculpa. A gente enuncia aqui como teorema 21. E, se você quiser, ele é bem famoso pelo nome critério de Euler, tá bom? Então, ele fala o seguinte, essencialmente. Pega A inteiro, P1' ímpar com P não dividido A, que são exatamente as condições que a gente veio discutindo e que a gente finalizou nela, né? Então, é um resultado de se somente se, que ele fala que eu vou ter que é um resíduo quadrático módulo P, se somente se essa potência A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo P. Tá bom? Então, vamos fazer a demonstração desse fato. E aqui eu tenho algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Por exemplo, se o A for muito grande, né, sei lá, coloco A igual a 237, sei lá, e coloco P igual a 2017, por exemplo. Calcular 237 elevado a 1008, na prática, é quase que inviável, certo? Mas isso aqui vai dar alguns critérios teóricos para a gente conseguir chegar em critérios práticos, tá bom? Então, vamos demonstrar esse fato. Então, como se somente se, a gente faz a ida e a volta. Então, a ida, o que a gente sabe? Como A é um resíduo quadrático módulo P, então existe uma solução para a minha equação de congruência. Eu sei que existe um x0 inteiro. Você pode, inclusive, restringir ao conjunto de 1 até P-1, não tem problema nenhum, mas de qualquer forma ele é um número inteiro, tal que ele é solução da minha equação de congruência que eu estou interessado. Essa é a definição de resíduo quadrático. Vamos só voltar no slide anterior. Eu tenho que o cara é resíduo quadrático se tem solução. Se tem solução, eu posso chamar essa solução de x0. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. O meu objetivo é chegar em A elevado a P menos 1 sobre 2. Aqui entra a importância do cara ser ímpar, né? Do primo ser ímpar. Porque P menos 1 vai ser par e P menos 1 sobre 2, então ele vai ser inteiro. Certo? Então, como P é ímpar, então P menos 1 sobre 2 é inteiro. E podemos elevar a minha equação a P menos 1 sobre 2. Dos dois lados, né? Então, o que a gente pode fazer? Bom, se eu tenho duas coisas que são congruentes, módulo P, então você pode elevar qualquer potência que você quiser. Essa é uma das propriedades aí da congruência. Então, a gente vai ficar com o seguinte. x0 elevado a P menos 1. Bom, potência de potência, né? Multiplica 2 vezes P menos 1 sobre 2 vai cancelar o 2, vai ficar só P menos 1. Congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2, olhado o módulo P. Então, querendo ou não, a gente já conseguiu chegar no cara que está aqui do lado esquerdo. Eu só preciso provar, então, que esse cara aqui é congruente a 1 módulo P. Mas isso vai sair quase que de forma imediata lá pelo pequeno teorema de Fermat. Bom, o MDC entre x0 e P é 1, certo? Por quê? Por que esse MDC é 1? Porque x0 é uma solução dessa equação de congruência, o P não divide A, então o x0 não pode ser múltiplo de P também. Certo? Que se o x0 fosse múltiplo de P, o A também seria múltiplo de P, coisa que não acontece. Então, isso aqui acontece, então eu posso aplicar o pequeno teorema de Fermat aqui. Como? Então, pelo pequeno teorema de Fermat, eu tenho que x0 elevado a P menos 1 vai ser congruente a 1, olhado o módulo P. Certo? Ou seja, eu descobri que x0 elevado a P menos 1 é congruente a isso, x0 elevado a P menos 1 é congruente a isso, então eu posso usar a transitividade e aí concluir que o que a gente queria. Portanto, a gente descobriu que A elevado a P menos 1 sobre 2 vai ser congruente a 1 módulo P. Ou seja, a ida está feita. Então, se eu tenho um cara que é resíduo quadrático, A elevado a P menos 1 sobre 2 vai ser congruente a 1 módulo P. Então, isso está resolvido. Agora a gente vai fazer a volta.
Bom, para a volta, a gente vai precisar... bom, eu teria que provar que se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. O que eu vou fazer? Eu vou fazer pela contrapositiva. Eu vou pegar um cara que não é um resíduo quadrático e provar que isso aqui não acontece. Tá bom? Então, vamos fazer pela contrapositiva. Vamos pela contrapositiva. Ok, então, suponha que A não é resíduo quadrático módulo P. Isto é, o que significa? Que x² congruente a A módulo P não tem solução. Em Z, tá bom? Ok? Então, esse é o primeiro fato. O que a gente vai fazer? A gente vai elencar os possíveis restos na divisão por P, desde que o resto não seja zero. Então, a gente vai denotar por R o conjunto formado por esses caras. Denote por denote não. Seja R. Então, seja R o conjunto dos possíveis restos. 1, 2, assim por diante até P menos 1. Então, a gente denota por R. E tome um elemento qualquer do conjunto. Bom, a gente já sabe, né, que a equação Rx congruente a A módulo P tem solução. Por quê? É equação linear, tá, galera? Equação linear tem solução, pois o MDC entre R e P é igual a 1. Certo? O R é um elemento do conjunto de 1 até P menos 1, então ele vai ser primo entre si com P. Ou seja, essa equação de congruência tem solução. E além disso, a gente sabe, né, que essa solução, ela existe uma solução quando a gente olha no próprio conjunto R. Certo? Além disso, eu posso tomar R' em R, uma solução dessa equação auxiliar. Isto é, eu tenho que R vezes R' é congruente a A módulo P. Então, a primeira afirmação que eu vou fazer é a seguinte: esse R', ele não pode coincidir com R. Então, note que R', ele não pode ser igual a R. Por quê? Pois, se R' e R fossem iguais, então, a gente teria concluído que R² é congruente a A módulo P e R seria a solução de x² congruente a A módulo P. Só que nesse momento da demonstração, a gente está assumindo que essa equação de congruência não tem solução. Tá bom? Então, a gente conseguiu verificar o seguinte, que, dado um R qualquer, vai existir um R' diferente de R que satisfaz essa equação de congruência. Então, o que eu fiz, na verdade, com esse conjunto? Eu formei pares. Pares de tal forma que o produto entre R e R' fosse congruente a A módulo P. Só que eu sei que se eu multiplicar todos os elementos, então, desse conjunto, o que vai acontecer? Assim. Se eu fizer 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até P menos 2 e P menos 1, isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, por um lado, isso aqui é o nosso famoso P menos 1 fatorial. Então, essa aqui é a primeira informação. Por outro lado, o que a gente sabe? Agora, olhando congruência. Eu sei que, dado um elemento qualquer do conjunto, eu tenho outro elemento do conjunto de tal forma que esse produto seja congruente a A módulo P. Então, o que eu faço? Eu vou começar a formar os meus pares. Por exemplo, quem é o par do 1? É o próprio A, que é 1 vezes A da A módulo P. Quem é o 2? Aí, bom, tem que fazer os cálculos, mas de qualquer forma eu fiz os meus pares, e aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui como sendo A vezes A vezes A vezes A, olhando
módulo P. Certo? Agora, quantos As foram formados? Como eu fiz pares e eu tenho uma quantidade de P-1 elementos, então eu tenho exatamente P-1 sobre 2 As aparecendo. Conclusão, assim, o que a gente descobriu foi que P-1 fatorial é congruente a A elevado a P-1 sobre 2 módulo P. Só que pelo teorema de Wilson, que a gente viu aí em algumas aulas passadas, o P-1 fatorial ele é congruente a menos 1 módulo P. Então, isso aqui dá menos 1 módulo P. Ou seja, a conclusão final é que, portanto, a gente descobriu que A elevado a P-1 sobre 2 vai ser congruente a menos 1 módulo P. Ou seja, a gente supôs que isso aqui não acontecia e provou que isso aqui não acontecia. Conclusão. Bom, tem que também lembrar, né, que menos 1 e 1 não são congruentes módulo P, afinal de contas o P ele é um primo ímpar, tá bom? Dizer que menos 1 e 1 serem congruentes significa que 2 é congruente a 0 módulo P, né? E como primo é ímpar, isso não acontece. Ou seja, a gente supôs que isso aqui não acontecia e provou que isso aqui não acontecia, ou seja, a gente concluiu a nossa volta. Tá bom? Então, o teorema 21 está demonstrado. Ok, então, que nem eu já tinha falado com vocês, esse aqui é um teorema, nesse momento ele é teórico. Em alguns casos é legal calcular isso aqui, né? Se o primo não for muito grande, o A não for um número muito grande, você consegue calcular tranquilamente, e esse aqui pode ser um critério para saber se o determinado A é ou não é um resíduo quadrático, módulo P, tá bom? Agora a gente vai para um outro resultado um pouco teórico, mas que vai ajudar bastante a gente a ter controle de como são as soluções, quantas são as soluções e coisas desse tipo. Então, o teorema 22 fala o seguinte: pega um número inteiro, P um primo ímpar com P não dividindo A, são as hipóteses que vão acompanhar a gente aqui nessa fase. Se a minha equação de congruência que eu estou interessado em trabalhar tem solução, então ela possui exatamente duas soluções que são incongruentes módulo P. Lá atrás eu tinha falado assim, bom, a gente está buscando pelas soluções no conjunto 1, 2, 3, 4 até P menos 1. Esse teorema, ele está falando para a gente o seguinte: eu posso me restringir a só um pedaço desse conjunto, só metade desse conjunto. Porque se eu conseguir uma solução nesse conjunto aqui, quando eu olhar a outra parte, eu, na verdade, vou conseguir. Bom, vamos imaginar que o 2 foi solução. Então, o P menos 2 vai ser também. É isso que a gente vai provar nesse teorema. Bom? Então, no fundo, esse teorema está falando, ao invés de olhar todo o conjunto de 1 até P menos 1, você olha só a metade. Porque se você tem uma solução aqui, você vai ter uma outra solução para a mesma congruência nesse pedaço aqui. Então, vamos fazer a demonstração desse fato. Então, como é que... Bom, deixa eu escrever aqui uma informação. Então, se você encontrar uma solução x0, a outra solução vai ser dada exatamente por P menos x0. Então, módulo 5, né? Vamos olhar ali no nosso exemplo P igual a 5. Deixa eu achar aqui. A gente tinha visto, né, que bom, se eu estivesse estudando a equação x² congruente a 4 módulo 5, as minhas soluções são 2 e 3, que são exatamente 2 e 5 menos 2, que é 3. Certo? Então, a gente obteve x igual a 2 e x igual a 3, que é 5 menos 2. Tá bom? Então, é nesse sentido que aquele teorema está vindo. Ok? Então, essa parte aqui está feita. Vamos fazer a demonstração lá daquele teorema que fica bem legal. Então, bom, por hipótese, né, a gente tem que... a minha equação de congruência tem solução. Então, eu vou chamar de x0 essa solução. x0, vou colocar aqui no conjunto 1, 2, até P menos 1 sobre 2. Uma solução de x² congruente a módulo. Tá bom? Então, o que eu estou afirmando é que P menos x0 também vai ser solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular P menos x0 ao quadrado e verificar se isso é congruente a módulo P. Bom, desenvolvendo os quadrados, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Olhando o módulo P, esse cara zero, e fica simplesmente x0 ao quadrado.
Mas, por hipótese, x0 é solução dessa equação de congruência. Então, x0² vai ser congruente a A olhando módulo P. Ou seja, o que a gente acabou de provar? Que realmente P menos x0 é solução dessa equação de congruência. Então, eu já consegui provar que se tem uma, na verdade, tem duas. Tá bom? E perceba que essas duas soluções, elas são diferentes. Tá bom? Então, vamos fazer essa observação também. Note que x0 e P menos x0 são incongruentes módulo P. Certo? Pois, vou colocar assim, de fato, se x0 fosse congruente a P menos x0 módulo P, então a gente teria a seguinte situação. Bom, x0 é congruente a isso. Então, você soma x0 dos dois lados e fica com 2x0 congruente a P. Mas P módulo P é 0, né? Então, 2x0 seria congruente a 0 módulo P. Certo? E aí, a conclusão seria a seguinte. Assim, eu teria que P dividiria 2x0. Mas P não divide 2, né? Afinal de contas, o P é um número ímpar. E P não divide x0. Por quê? Bom, se o P dividisse x0, cadê o P dividisse x0, então significaria que P dividiria x0, então P teria que dividir A. Só que P não divide A, por hipótese. Certo? Ou seja, isso aqui é falso. Certo? Como isso aqui é falso, significa que isso aqui não pode acontecer. Então, isso aqui daria uma contradição. Beleza? Então, dois fatos importantes. Se eu tenho que x0 é solução, P menos x0 também é solução. E, além disso, o x0 e o P menos x0, eles são incongruentes módulo P, então realmente eu tenho duas soluções. A pergunta é, será que eu posso ter uma terceira solução, uma quarta solução e assim por diante? A gente vai verificar agora que a resposta é não. Tá bom? Então, eu vou pegar uma solução arbitrária e vou mostrar que ela vai ser uma das duas que a gente tomou. Então, seja x1 outra solução, ou quer dizer, uma solução da minha equação de congruência. Então, da minha equação, x² congruente a A módulo P. Isto é, se x1 é a solução, significa que x1² vai ser congruente a A módulo P. Então, vamos destacar aqui em verde. Então, eu tenho que x1² é congruente a A módulo P. E, além disso, eu tenho que x0², onde é que está isso? Aqui. x0² é congruente a A módulo P. Bom, por transitividade, né? Como x1² é congruente a A e A é congruente a x0², então significa que x1² e x0² são congruentes olhados módulo P. Então, daqui a gente conclui, logo, eu tenho que x1² vai ter que ser congruente a x0² olhado módulo P. Bom, pela definição de congruência, daí eu tenho que o P divide a diferença entre x1² e x0². Diferença de quadrados eu posso fatorar x1 menos x0 vezes x1 mais x0. Certo? Como o P é primo e ele divide um produto, então ele tem que dividir pelo menos um dos dois fatores. Então, a gente conclui que P divide x1 menos x0 ou P divide x1 mais x0. Assim, vamos lá para o próximo quadro. Se P dividir esse cara, significa que eles são congruentes entre si, né? Então, só lembrar aqui o que a gente tinha concluído foi que P divide x1 menos x0 ou P divide x1 mais x0. Só lembrar que estava escrito no quadro anterior. Nesse caso, assim, a gente teria que x1 seria congruente a x0 módulo P, ou x1 é congruente a menos x0, né? Quando a gente tiver essa soma. Só que aí eu posso somar P dos dois lados. Dos dois lados não, desculpa, só do lado direito. Que é congruente a P menos x0 módulo P. Então, o que a gente provou? Se eu tiver uma outra solução, ou ele vai ser o meu x0, aquela minha solução inicial, ou ele vai ser a minha solução que eu criei, P menos x0. Ou seja, realmente só tem essas duas e ponto final. Tá bom? E aí, então, galera, um fato importante é que eu vou ter uma solução na primeira metade daquele conjunto de 1 até P menos 1
e 1 na segunda metade. Por isso que eu já coloquei que o x0 já estava na primeira metade. Tá bom? Então, na prática, o que está acontecendo? Eu tenho, nesse momento, o seguinte. Bom, vou fazer aqui um asterisco aqui. A primeira observação é, se tem solução, eu estou estudando essa equação de congruência. x² congruente a A módulo P. Então, eu estou estudando essa equação de congruência. Esse aqui é meu objeto de estudo. Então, nesse momento, a gente tem que lembrar que A inteiro, P', P não divide A. Então, com essas hipóteses. Tá bom? Então, a gente percebeu o seguinte. Pode não ter solução. Ou tem duas soluções. Vou colocar aqui módulo P, porque como a gente viu, a gente vai ter, na verdade, uma infinidade de soluções, mas quando a gente restringe ao conjunto de 1 até P-1, a gente tem exatamente duas. Onde é que você vai buscar pelas suas soluções? No conjunto 1, 2, até P-1 sobre 2. Se você encontrar uma solução que você chama de x0 aqui, vai ter uma outra solução no conjunto P mais 1 sobre 2 até P-1, e essa solução vai poder ser escrita no formato P menos x0. Então, só tem essas duas possibilidades. Ou não tem solução nenhuma, e aí não vai ter nenhuma solução em Z, ou vão ser duas soluções quando a gente olha no conjunto de 1 até P menos 1, e a forma de encontrar soluções são essas. Beleza? Ponto importante. Tudo bem que a gente está falando todo o tempo que a gente está trabalhando com números primos, mas afirmar isso num caso geral, em que esse cara aqui não fosse primo, eu vou mostrar para vocês já que é falso, tá, galera? Então, por exemplo, se eu tivesse com um n qualquer, não necessariamente sendo primo, eu poderia ter numa equação de congruência quadrática, ter 4 soluções, ou enfim, até mais soluções. Então, 1 é cossolução, 3 é solução, 5 é solução e 7 é solução dessa equação de congruência. É importante a gente observar, mesmo que a gente tenha falado que a gente ia focar nos números primos e tudo mais, mas isso aqui é uma observação legal a ser feita, a gente não pode estender esse fato que a gente verificou para os números primos no caso geral. E essa primeira parte a gente vai finalizar, galera, introduzindo uma ferramenta que é muito importante nesse estudo de congruências de grau 2, certo? Então, só um minutinho. Dei engasgado aqui. Acho que agora foi. Então, símbolo de Legendre, eu fixo A um número inteiro, P um número primo com P não dividindo A, e eu defino o símbolo de Legendre de A sobre P, como sendo 1 se esse A for um resíduo quadrático módulo P, e menos 1 se ele não for um resíduo quadrático módulo P. Essa aqui vai ser a definição. E a gente vai verificar que esse símbolo de Legendre vai ser fundamental para que a gente consiga decidir se uma determinada equação de congruência tem ou não tem solução. Afinal de contas, a definição dele é exatamente nesse sentido, né? Ou seja, por enquanto a gente não sabe calcular símbolo de Legendre. Mas vamos imaginar que a gente tenha fórmulas aí para fazer esses cálculos. Fez o cálculo D1, significa que a equação de congruência x² congruente a módulo P tem solução. Na verdade, vão ser duas soluções. Tá bom? Vamos fazer aqui alguns casos. Vamos calcular o símbolo de Legendre de 2k mais 1 sobre 2. Bom, o símbolo de Legendre de 2k mais 1 sobre 2, ele é 1. E a justificativa para isso, só jogar esse P igualzinho aqui para baixo, pois x² congruente a 2k mais 1, bom, que é congruente a 1, módulo P, módulo 2, tem solução. A gente já viu isso, né? Isso significa, né, como tem solução, significa que esse número ele é um resíduo quadrático módulo esse número. Bom, e a gente fez com P igual a 5 lá atrás, e aí a gente verificou que o 1 era resíduo quadrático, o 4 era resíduo quadrático, então os símbolos de Legendre correspondentes vão ser iguais a 1, e o 2 e o 3, eles não eram resíduos quadráticos módulo 5, a gente vai chamar, a gente vai calcular como sendo menos 1.
Tá? Simplesmente pela definição. E, claro, se existe essa definição, é porque provavelmente ela vai ser muito útil aí nos cálculos. Nesse momento a gente não tem fórmulas, mas a gente vai desenvolver para chegar nelas. Tá bom? Então, um primeiro teorema aí sobre símbolo de Legendre é esse que aparece aqui no quadro. Que é um teorema bastante importante. A gente vai fazer a demonstração e depois a gente vai ver como a gente vai começar a aplicar essas coisas no nosso contexto. Bom, pega A e B números inteiros, P é um número primo, ímpar, importantíssimo, com P não dividindo A e P não dividindo B. Então, se A e B são congruentes módulo P, então os símbolos de Legendre são iguais. O símbolo de Legendre de A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 sobre 2 módulo P. A ao quadrado sobre P vai ser sempre igual a 1. Afinal de contas, A vai ser solução da equação de congruência x quadrado congruente a A quadrado módulo P. E uma das propriedades mais importantes do símbolo de Legendre é que ele é uma função completamente multiplicativa. Então, você fixa P, você tem A e B, você quer calcular o símbolo de Legendre, você pode calcular o de A, o de B e depois multiplicar. Então, independentemente se eles... como é que é a relação entre A e B. Tá bom? Então, vamos fazer a demonstração desses fatos. O primeiro ele é bem tranquilo, né, de mostrar, porque eu estou pegando dois caras que são congruentes e eu estou analisando duas equações de congruência. Enfim, vamos fazer a escrita aqui certinho. Então, considere as equações x quadrado congruente a A módulo P e x quadrado congruente a B módulo P. Um eu vou chamar de equação 1 e aqui de equação 2, certo? Bom, a gente sabe, né, como A é congruente a B módulo P. Então, 1 tem solução se somente se 2 tem solução. Assim, né, com isso aqui, a gente conclui que, bom, se 1 tem solução, o símbolo de Legendre de A sobre P vai ser 1. Mas se 1 tem solução, 2 também tem solução. Então, o símbolo de Legendre de P sobre P vai ser 1 também. Mais ainda, se 1 não tiver solução, então 2 também não tem solução. Nesse caso, ambos os símbolos de Legendre vão ser iguais a menos 1. Tá bom? Então, é simplesmente fazer essa observação e o item A está demonstrado. Vamos para o item B, fazer aqui no outro quadro. Eu vou precisar de um pouco mais de... Vou colocar mais um quadro aqui. Então, o item B, a gente vai demonstrar o seguinte. A gente quer mostrar que o símbolo de Legendre de A sobre P é congruente a A elevado a P menos 1 módulo P. Tá bom? Então, a gente vai recorrer ao teorema que a gente fez ali atrás, teorema 21. Vamos mostrar ali o critério de Euler. Então, eu tenho que resíduo quadrático se somente se isso aqui acontece. Tá bom? Então, vamos lá para a demonstração. Acho que... Beleza. Então, bom, pelo teorema 21, temos que, bom, o símbolo de Legendre de A sobre P vai ser igual a 1. O que significa isso? Significa que A é um resíduo quadrático módulo P. E aí o teorema de 21 fala que eu tenho um resíduo quadrático módulo P se somente se A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a 1 módulo P. Certo? Bom, e lá da demonstração, além disso, a gente viu lá na nossa demonstração que se o cara, se A sobre P, bom, se o cara não é um resíduo quadrático módulo P, vou escrever exatamente assim, se A não é resíduo quadrático módulo P, ou seja, A sobre P é igual a menos 1, então o A elevado a P menos 1 sobre 2 é congruente a menos 1 módulo P. Então, a gente tem símbolo de Legendre sendo 1, implica que essa potência é um módulo P. E se o símbolo de Legendre for menos 1, então essa potência é congruente a menos 1 módulo P.
Conclusão. Essa potência sempre vai ser congruente ao símbolo de Legendre olhado módulo P. Tá bom? Então, esse item B sai dessa observação. O item C, ele é bem simples, né? Porque a equação x² congruente a quadrado módulo P tem solução. Por exemplo, A é solução. Certo? Então, bom, esse aqui é um item importante. Isso que vai ser importante, galera, lá no futuro, tá? Se você tiver ver lá na frente que a gente vai usar o item D bastante. Então, você fatorou o seu número e você encontrou uns quadrados ali na fatoração, você pode simplesmente jogar eles fora, porque eles não vão fazer diferença para o símbolo de Legendre. Vai ser mais ou menos essa a ideia. E agora vamos demonstrar o item D, um dos itens mais importantes aí. E a gente vai usar o item B para demonstrar esse item D. Note que o símbolo de Legendre de AB sobre P, bom, pelo item B, né? Pelo item B, a gente sabe que isso aqui é congruente a AB elevado a P menos 1 sobre 2, módulo P. Eu só vou dar uma desenvolvida nesse cara aqui, isso aqui pode ser escrito como sendo A elevado a P menos 1 sobre 2, vezes B elevado a P menos 1 sobre 2. E, bom, de novo, usando o item B, isso aqui é congruente ao símbolo de Legendre de A sobre P, vezes o símbolo de Legendre de B sobre P. Isso aqui eu tô sempre olhando o módulo P. Então, bom, esse item aqui vem do item B. Aqui eu usei que a potência de um produto é o produto das potências. E aqui eu usei o item B de novo. Tá bom? Conclusão disso tudo, assim, a gente descobriu que P divide o número AB sobre P menos A sobre P vezes B sobre P. Certo? Só que tem um detalhe. O símbolo de Legendre, ele sempre é um número que pode ser 1 ou menos 1. Afinal de contas, nem A nem B são congruentes a 0 módulo P lá na hipótese do nosso teorema. Então, com isso, a gente sabe que esse número aqui, ele tem pouquíssimas possibilidades. Bom, se esse for menos 1 e esse aqui for menos 1, ou desculpa, se esse for menos 1 e esse aqui for 1, então esse cara seria menos 2. Se esse for 1 e esse for 1, ou esse for menos 1 e esse for menos 1, a diferença dá 0. E se esse cara fosse 1 e esse cara fosse menos 1, esse resultado seria 2. Então, as únicas possibilidades são essas. Pois eu estou num símbolo de Legendre. Só que, como o P é primo ímpar, então, naturalmente, eu tenho que o P não divide 2 e P não divide menos 2. Daí, a única possibilidade é que esse número AB sobre P seja igual a A sobre P vezes B sobre P. Então, a única possibilidade é que isso aqui seja 0, ou ainda que esse cara e esse sejam iguais. E aí, com isso, a gente finaliza a demonstração do item D, tá bom? Então, a gente demonstrou o teorema 23, são propriedades importantíssimas do símbolo de Legendre, especialmente quando a gente for fazer as contas lá na frente, o item D ele vai ter uma importância bem grande, tá bom? Vamos fazer um exemplo para a gente fechar essa primeira parte da aula. Deixa eu jogar ele aqui para o lado. A gente vai calcular o símbolo de Legendre de menos 1 sobre P, tá bom? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou usar o item B, que apesar dele ser um item mais teórico, nesse caso aqui ele vai ser muito útil para a gente. Então, pelo item B do teorema 23, temos que o símbolo de Legendre de menos 1 sobre P vai ser congruente a menos 1 elevado a P menos 1 sobre 2, quando a gente olha módulo P. Certo? Então, o item B está falando que o símbolo de Legendre é congruente a esse cara. E por que que, nesse caso aqui, fica bom para a gente? Bom, porque menos 1 elevado a esse número aqui, ou vai ser 1, ou vai ser menos 1. E perceba que isso vai depender apenas da paridade do número P menos 1 sobre 2.
Então, eu posso quebrar em partes, né? Se P menos 1 sobre 2 é par, então, eu tenho que o símbolo de Legendre de menos 1 sobre P é igual a 1. Por quê? Bom, se esse número aqui é par, menos 1 elevado ao número par vai ser 1. E eu estou dizendo que o símbolo de Legendre ele é congruente a 1 módulo P. Como esse número aqui é um número que se quer 1 ou menos 1, então ele tem que ser exatamente igual a 1. Só que perceba, P menos 1 ser par, essa afirmação aqui, está dizendo que o P é escrito no formato, bom, P menos 1 sobre 2 é 2 vezes o determinado do KK inteiro, e aí o meu P vai ser 4K mais 1. Certo? E a outra situação é o caso em que o meu número P menos 1 sobre 2 é ímpar. Se isso aqui acontece, então o meu símbolo de Legendre menos 1 sobre P, ele seria congruente a menos 1 módulo P, e como ele é um número que é ou 1 ou menos 1, ele tem que coincidir com o número menos 1, tá bom? Só que dizer que esse número aqui é ímpar significa que existe um K inteiro, de tal forma que P menos 1 sobre 2 é 2K mais 1, ou ainda dizer que P é igual a 4K mais 2 mais 1, então 4K mais 3. Conclusão disso tudo, portanto, o meu símbolo de Legendre de menos 1 sobre P vai ser 1 se o P for congruente a 1 módulo 4 e menos 1 se o P for congruente a 3 módulo 4. Certo? Então, eu tenho uma fórmula do símbolo de Legendre de menos 1 sobre P, dependendo apenas da classe de congruência do P, olhado no módulo 4. Tá bom?